Graça e paz, meus queridos amigos do YouTube. Aqui Fernando Vargas novamente com vocês no canal Pregando o Evangelho. E hoje, queridos, nós queremos dar continuidade à série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje falando do capítulo 2, esse capítulo talvez um dos mais importantes ali do livro, com muitas coisas para a gente falar. Então eu quero ser breve, ser rápido aqui e já entrar no estudo desse capítulo aí tão importante para nós aí do livro de Atos, não é mesmo? Só antes de entrar, eu quero perguntar novamente para vocês, você já é um inscrito aqui do canal? Você tem curtido os nossos vídeos? Isso é importante para o YouTube aumentar a relevância do canal e dos vídeos, para que ele recomende para mais pessoas. E também eu preciso que você me ajude a divulgar o canal compartilhando esse vídeo. Vamos fazer aí o canal crescer e a palavra de Deus alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tá ótimo? Bom, então falando então do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, se você não acompanhou os outros vídeos que eu dei a introdução, que eu falei do primeiro capítulo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Bom, então o que a gente tem ali de tão importante no capítulo 2? É claro, é a descida do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo ali na festa de Pentecostes. Primeira coisa que eu quero ponderar aqui com vocês é o que é então a festa de Pentecostes, porque tem todo, Deus não faz nada que não seja por um propósito, que não tenha um motivo, não é mesmo? Então vamos tratar da festa de Pentecostes. Ela também ela era conhecida como a festa da colheita, né? Festa das primícias ou a festa dos grãos. E no decorrer da história do povo judeu ali foi acrescentado uma comemoração a entrega da lei, da Torá. Por quê? Ela é uma festa que ela é realizada 7 semanas após a Páscoa. Então, quando a gente tem a primeira Páscoa instituída, quando Israel sai do Egito, 7 semanas eles percorrem no deserto até chegar ao Monte Sinai, onde lhes é entregue a Torá, a lei do Senhor, a Moisés. E quais os paralelos que eu quero fazer aqui? Então, no primeiro Pentecostes, após saída do Egito, nós temos então a entrega da lei. E no primeiro Pentecostes, pós a morte de Jesus, nós temos a descida do Espírito. Paulo vai fazer um paralelo lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Eu vou pedir que você leia depois aquele capítulo que é muito importante, porque ele faz um paralelo entre o ministério da lei e o ministério do Espírito. Ele fala que o ministério da lei é o ministério da morte. Por quê? Porque ele trouxe o conhecimento do pecado, da culpa e da condenação. Mas ele fala do ministério do Espírito, que é um ministério de muito mais glória, que é o ministério da vida, não é? E em 1 João, no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 17, fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, não é mesmo? Então Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, está lá em Efésios, no capítulo 1, ele fala que o Espírito Santo é o penhor, ele é um selo, uma garantia da nossa salvação. Então, se no primeiro Pentecostes, onde veio a aliança da lei mosaica, se você for ler lá em Êxodo, no capítulo 32, você vê que por causa deles quebrarem a lei, 3.000 pessoas morreram. Mas quando desce o Espírito Santo no dia de Pentecostes, no primeiro Pentecostes, da aliança da graça, da nova aliança em Jesus Cristo, 3.000 pessoas são salvas. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês já é essa ponderação do primeiro Pentecoste, da antiga aliança na lei de Moisés, e o primeiro Pentecoste da aliança da graça, da aliança no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, dando continuidade aqui, a gente vai ver então que do versículo 1 ao versículo 4 é a narrativa da descida do Espírito Santo, tá? Então você tem toda a descrição, ali eles estavam todos reunidos no cenáculo, não é? 120 discípulos, dentre eles Maria e os irmãos de Jesus, tá? No capítulo 5, eles saem então falando em outras línguas pela cidade de Jerusalém, e ali fala que em virtude da festa,
no versículo 5 ele destaca que haviam homens piedosos vindo de todas as nações debaixo dos céus. Ou seja, Deus não faz nada sem um propósito. Havia ali multidões de todas as nações. Falam que judeus, né, que estavam morando em outras nações em virtude da diáspora, e os prosélitos, que são gentios que eram convertidos ao judaísmo, não é? Então, a festa de Pentecostes era uma das 3 festas principais judaicas, né? Junto com a Páscoa e a festa do Tabernáculo. Então, eles iam, judeus, tanto os que viviam ainda em Israel como os que estavam pelas nações, eles vinham para celebrar essas 3 festas, que eram as 3 principais festas judaicas. Então, a Bíblia fala que esses homens vindo de todas as nações ficaram atônitos ao ver então aquelas 120 pessoas tomadas pelo Espírito Santo falando em outras línguas. E aí a Bíblia fala que havia diferentes etnias ali, né? No versículo 9 vai falar que somos pardos, medas, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Egito, regiões da Líbia, romanos, cretenses, árabes. Então, todas essas etnias estavam ali reunidas, e os apóstolos, os discípulos falando em outras línguas, e todos eles entendendo nas suas línguas maternas, né? Ou seja, o Espírito Santo capacitou os apóstolos, isso vai falar ali no versículo 4, né? Que eles falaram em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia, né, que eles falassem, para que todas aquelas nações entendessem nas suas próprias línguas as grandezas de Deus, a pregação do Evangelho, não é? Então, a partir do versículo 14, Pedro vai se levantar, né? Porque alguns começaram a zombar, né? Falando que eles estariam bêbados, né? Mas a Bíblia relata que era apenas a hora terceira, né? Ou seja, 9 horas da manhã. O judeu ele divide o dia ali das 6 da manhã às 6 da tarde, então a terceira hora era 9 horas da manhã. Então Pedro levanta para falar, não, nós não estamos bêbados, ainda é 9 horas da manhã, mas o que vocês estão vendo hoje, ele vai falar ali no versículo 16, é o cumprimento da profecia de Joel, ali do capítulo 2, né? Que acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então Pedro está falando ali que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel 2, que nos últimos dias, hoje nós estamos vivendo aí esse tempo de pandemia, muita gente se pergunta, será que nós estamos nos últimos dias? É claro, meus queridos, os últimos dias começaram aqui no dia de Pentecostes. A igreja, ela está vivendo os últimos dias dessa era comum da humanidade na Terra. Após o término do tempo da igreja, Cristo retornará e estabelecerá o reino de Deus de forma plena sobre toda a terra. Nós teremos então sim o início de uma nova era. Não essa nova era aí do inimigo, entendeu? Mas uma verdadeira nova era, um novo tempo da humanidade vivendo na terra debaixo de um reino de Deus plenamente estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, outra coisa que a gente precisa pontuar, essa profecia, ela teve um ponto inicial, mas ela também tem um ponto futuro, profético, porque ela se concluirá na volta do Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo esses últimos dias, o Espírito Santo ainda está sendo derramado sobre todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, não é mesmo? Vamos prosseguir aqui. Então, durante seu discurso, Pedro vai falar isso, né, da profecia de Joel 2, e ele, no versículo 22, ele fala assim, israelitas, escutem o que vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles, como vocês mesmos sabem. Este, conforme o plano determinado e pela presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela.
Ou seja, ele vai falar o que estava acontecendo ali, né? E ele começa a dar o testemunho de Jesus. A partir do versículo 25, ele vai citar o Salmo 16, onde Davi vai falar do Senhor, não é? Depois ele prossegue ali o sermão dele. Ele cita novamente um outro salmo, Salmo 110, ali no versículo 34 e 35. E depois ele conclui o sermão dele dizendo assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, Senhor, o dono de todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, e Cristo, que na verdade é a palavra grega para Messias, ou seja, ele era o Messias, não é? E ele fala então que os judeus o crucificaram. Ali a partir do versículo 37 ao versículo 41, nós vamos ter então o questionamento, né, de todos aqueles homens que ali estavam, perguntando o que a gente vai fazer agora, né? Então Pedro vai falar: se arrependam cada um de vocês, ou seja, mudem a sua mente, porque está sendo estabelecida uma nova aliança. Lembre-se que arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de paradigma, mudança de direção. Então ele vai falar agora, ó, arrependam-se, né? E cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos seus pecados. Então vocês vão receber o dom do Espírito Santo, não é? Então ele dá outras ali advertências, né? Como vai falar ali no versículo 40, né? Salvem-se dessa geração perversa, não é? E ali no versículo 41 vai falar assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, meus queridos, lembra que eu fiz a comparação? O primeiro Pentecoste da lei, onde a lei foi entregue, né? 3.000 pessoas morreram por causa disso. E aqui, o primeiro Pentecostes da nova aliança, 3.000 pessoas sendo salvas, né? E aí, continuando aí esse plano de salvação de Deus ainda através dos séculos até chegar nos nossos dias atuais. Queridos, eu vou parar por aqui. Tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando dos últimos versículos que falam da vida da igreja. Também é bastante importante eu ponderar alguns pontos ali, então eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? E a gente continua a meditar nisso, então, tá? Eu quero que vocês estudem o capítulo 2 e para a gente poder crescer, ser edificado espiritualmente. E eu quero que vocês comentem aqui pontos que eu possa ter deixado de falar e que vocês também consideram importantes, tá? Eu preciso dessa interação de vocês aqui para a gente poder crescer juntos, amém? Então, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube avisar vocês dos novos vídeos. Lembrando, a gente está com essa série de Atos dos Apóstolos, a gente está com a série de Salmos, a gente está com a série de dicas de leitura. Eu vou começar a série da oração sacerdotal de Jesus, do capítulo 17 do Evangelho de João, dentre outros vídeos que eu vou postando aqui para a gente refletir e meditar sobre as Escrituras, tá bom? Curte esse vídeo, isso ajuda a aumentar a relevância do canal e o YouTube divulgar para as mais pessoas. E também me ajudem compartilhando e divulgando o canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.